Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao segundo 5 Minutos com Deus. Hoje, o nosso versículo base do texto da mulher adúltera, Evangelho de João, capítulo 8, será o versículo 5, onde os judeus, irmãos que surpreenderam a mulher no ato pecaminoso, trouxeram-na a Jesus e exclamaram a seguinte frase, no versículo 5: a lei nos diz que devemos apedrejá-lo. Mediante dessa circunstância, desse versículo, nós queremos extrair o elemento de reflexão, o elemento teológico desse texto do dia de hoje. A lei nos manda que seja apedrejado. Aquelas pessoas queriam usar a condição legal que os amparava para sentenciar aquela pessoa que encontraram em falta, apanharam no momento de pecado. Tinham o embasamento legal e, portanto, queriam sentenciar aquela mulher com a penalidade, no caso a morte, porque havia sido flagrada no ato pecaminoso. Irmãos, dura é a condição do juiz que tem que julgar. E aqui me refiro aos pastores, aos líderes, principalmente aos pastores, que recebem as causas dos demais irmãos, das ovelhas, e deles é esperado uma sentença, um julgamento, um sentenciamento, e não tem a quem recorrer, e os pastores, nossos pastores, precisam aplicar uma sentença. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido. Portanto, cada vez que você estiver orando pelo seu pastor, lembre que é árdua a missão de protagonizar o ato de juiz, de sentenciar o julgamento. E também destacando que a estes é dado a obrigação e a necessidade de julgar, de sentenciar, de pronunciar sentenças aos juízes, e no nosso caso, os nossos pastores. A nós, ovelhas, a nós, cristãos, frequentemente nos apegamos naquela palavra de Mateus capítulo 7, versículo 1, paralela com Lucas 6:37, que nos diz assim: não julgueis para não seres julgados. E é muito frequente, às vezes, que ouvimos essa expressão, pessoas se defendendo dos seus atos, dos seus comportamentos, às vezes errôneos, até mesmo para os pastores, dizendo: não julgueis para não ser julgado. Queremos meditar nesses 5 minutos sobre essa situação. No mesmo texto de Lucas, refere-se a essa condição acrescentando o seguinte: com a mesma medida que medirdes, vos será medido. Mesma medida recalcada, sacudida e transbordando. Refere-se à medida mercantilística da época, um vaso que media a quantidade de alimento, e com a mesma medida que eu medir o alimento para o meu irmão, ou com a mesma moeda que eu estiver me relacionando, serei medido com aquela mesma proporção. A mesma medida recalcada, sacudida quando se sacode o recipiente para que caiba mais, e transbordando. Portanto, se a minha medida for de coisas boas, receberei um pouquinho a mais da forma com que medi. E se a minha medida é maldosa, calculista, visa o mal, receberei da mesma forma, a mesma medida, recalcada, sacudida e transbordando com um pouquinho mais. Portanto, irmãos, esse versículo não nos dá um total direito de nós nos esconder atrás do fato de que ninguém, e nesse ninguém às vezes incluímos até nossos pastores, nossos pais, de forma errônea, ninguém pode nos julgar para que não seja julgados. O apóstolo Paulo aos Coríntios, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, menciona para nós, ou para aqueles irmãos, dizendo: os irmãos esqueceram que um dia hão de julgar os anjos, hão de ser coordenadores de todo mundo, no período milenar, reinarão junto com Cristo,
E parece que esqueceram desse detalhe, que irão julgar o mundo e os anjos, porque em detalhes, em demandas pequenas, os irmãos têm recorrido à justiça terrena, às vezes à polícia, ao delegado, ao fórum, ao promotor, sendo que qualquer um de vocês, irmãos, tem condição em Deus de analisar as situações segundo a Bíblia e visualizá-las da forma que realmente são e que se aplicam. Julgar, não aplicar uma sentença, mas julgar, conseguir classificar os elementos, o que está acontecendo, as coisas, para junto compor uma solução, uma situação final. Todos nós somos habilitados a julgar. Todos nós podemos e em algumas situações até devemos analisar e ter um julgamento analítico sem aplicar sentença. Por exemplo, filho, não é aconselhável você firmar uma amizade estreita com aquele tipo de pessoa, de jovem, porque pode causar prejuízo. É um conselho derivado de uma análise, de um julgamento. Você, pessoa adulta, que analisou os fatos e chegou a essa conclusão, você está julgando e Deus lhe capacita para ter esse tipo de discernimento. Portanto, irmãos, esse julgamento em questões de análise deve ser aplicado por nós. Nós não só podemos, como devemos julgar essas situações, mas nunca aplicar uma sentença, porque nós não somos juízes. Jesus um dia julgará com justiça essa terra e todas as obras que as pessoas fizeram irão receber segundo as suas obras. Esse será o dia do julgamento. Nós não nos é dado a condição de sentenciar, de condenar, de aplicar pena a ninguém, salvo no caso dos líderes, dos pastores, que, como já falei, se obrigam a expressar uma solução quando são procurados para esse fim. Mas nós não podemos sentenciar. Devemos julgar, analisar, mas nunca sentenciar. Esses irmãos aqui da mulher adúltera serviram dessa condição legal e queriam, num instante, de repente, aplicar uma sentença e era de morte para esta mulher. O seu pecado era de morte e eles queriam sentenciá-la, queriam aplicar a pena, queriam fazer jus do relativo poder que tinham nas mãos. Mas nós não, queridos. Você não. Eu não. Não temos esse poder. Nós temos que aplicar o amor, temos que aplicar e pregoar o perdão, temos que viver o amor e o perdão na face da terra. Nunca devemos querer exercer aquilo que não nos é dado, condição de juiz na face da terra. Como já disse, muitos se escondem atrás desse versículo, não julgueis para não ser julgado. E para finalizar, quero explicar aqui que lá no texto da Santa Ceia, que lemos todos os meses, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, está escrito que quando nós somos julgados, hoje, eu e você, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não há nada de errado em eu e você sermos julgados por Deus. Não julgueis para não ser julgado. Eu não tenho medo de ser julgado por Deus. Você também não deve ter medo de ser julgado por Deus, porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com este mundo pecaminoso. Porém, o versículo 33, fala isso, e o 32 diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos nunca ser julgados pelo Senhor. Se existe uma forma que você e eu somos obrigados a aplicar o julgamento, é a nossa vida, ao nosso particular, aquilo que estamos vivenciando, sentindo e fazendo. Nisso temos o dever de estar julgando as nossas ações. E se nós julgarmos a nós mesmos, nós nunca seremos condenados pelo Senhor. Recapitulando então, devemos julgar a nós e as coisas que o nosso círculo, a nossa família, a nossa igreja, até nosso departamento se relaciona, devem ser julgados, analisados por você. Mas a sentença na vida do teu próximo, do teu irmão, é uma atitude que corresponde exclusivamente a Deus. Você e eu não podemos sentenciar ninguém. Aleluia! Então, irmãos, nunca sentenciar, nunca determinar, condenar alguém.
A carta que Paulo escreve aos Efésios, nós temos 5 armas de defesa na armadura espiritual, uma apenas de ataque. E essa de ataque ainda é para ser usada contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios, nunca contra a carne e o sangue. Nós não podemos, em hipótese alguma, julgar, sentenciar, condenar nossos irmãos. Podemos analisar e orar por aqueles irmãos. Nós devemos orar, interceder e amar as pessoas. Dentro das suas condições defeituosas devemos amá-las. Sabe por quê, irmãos e amigos? Porque ninguém nunca escapará da lei da semeadura. Aquilo que você está colhendo hoje na tua vida é o que você plantou ontem. Aquilo que você vai colher amanhã é o que você está plantando hoje. Cuidado com o que você planta, porque ninguém escapa da lei da semeadura. E a lei da semeadura espiritual é a maior justiça que existe na face da terra. Jesus, nosso juiz, Deus, o soberano, aplica uma justiça a todos. A eles pertence a justiça, a vingança quando necessário e também o amor. Mas todos estamos sob a lei da semeadura. Não tente condenar o teu irmão como estas pessoas fizeram no caso da mulher adúltera. Porque cada um receberá, caso não se arrependa, receberá a condenação. E mesmo quando nos arrependemos, colhemos os frutos daquilo que temos plantado com os nossos atos. Esta é a justiça de Deus. Não se apegue em nenhuma lei humana, terrena, até mesmo bíblica, para condenar o teu irmão. Ame e ore pelo teu irmão, porque ao Senhor pertence a justiça. Fecha o teu olho junto comigo e receba a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em teu nome elevamos a voz em oração, crendo que há pessoas nesse momento ouvindo esta partícula mínima da tua palavra e recebendo a instrução soberana do seu Espírito Santo nos corações. Receba todo o projeto sincero, toda a intenção de mudança, de adequação à tua vontade. Cumpra, Senhor, na vida de cada um de nós. E aonde estiver alguém doente, clamando pela cura, seja nesse momento a cura, Senhor. Aonde estiver alguém com problemas insolúveis, insondáveis, seja o Deus que resolve, o Deus de poder, o Deus de milagre. Levanta o caído, restaura o necessitado, faz a obra tua, Senhor, e faz com que as pessoas que nos veem agora, em qualquer tempo, sintam a tua presença e sejam abençoadas por ti. Esta é a nossa oração, Senhor, e nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém e amém.